Olá, meus amores, turminha do 7º ano, aqui é a professora Nayara. Vou começar com vocês nessa videoaula falando sobre o conteúdo do módulo 4. Ele está dividido em parte 1 e parte 2. Então, nessa videoaula, a gente vai ter aí a parte 1 do módulo 4, que fala sobre a vida e evolução dos primeiros reinos, tá bom? Se vocês quiserem acompanhar também pelo livro de vocês, vou passar aqui para vocês a página em que começa o módulo 4, é a página 23, ok? Então, vamos lá. O primeiro reino, né, nessa evolução, como vocês já sabem, eu já falei com vocês, nós temos 5 reinos e o primeiro deles é o reino Monera. Quais os indivíduos do reino Monera? São as bactérias e as cianobactérias. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Então, as bactérias, o que elas são? São micro-organismos, como vocês já sabem, são organismos que nós não enxergamos com os nossos olhos, somente com a ajuda de um microscópio, tá? Então, elas são micro-organismos unicelulares, olha, conceitos importantes, unicelulares, compostos de apenas uma única célula. E procariontes, não tem carioteca. Só para relembrar, a carioteca é a membrana que envolve o material genético, delimitando o núcleo na célula. Então, ela não tem carioteca. A gente vai ver na próxima imagem, tá? Então, ó, sem exceção. O que significa isso? Todos os indivíduos, todas as bactérias, são unicelulares procariontes, tá bom? A maioria delas vive em forma isolada. O que significa isso? Sozinhas. Porém, algumas espécies podem formar colônias. O que são colônias? Colônias é um agrupamento de bactérias, tá bom? Então, quando tem muitas bactérias juntas, a gente chama de colônia. Elas podem ser encontradas nos mais diferentes ambientes, ou seja, água, terra, ar, lugares extremos. Esses lugares extremos são de situações em que a gente não imaginaria que seres vivos estariam sobrevivendo lá. Então, por exemplo, vulcões, Mar Morto, que tem alta salinidade, né? Lugares congelados. Então, todos esses lugares que são extremos, que têm condições de vida extremas, existem bactérias ali, tá? Elas são chamadas de bactérias extremistas. Então, aqui nós temos na imagem mostrando esse parece enovelamento aqui, parece um novelo de várias linhas. Isso daqui seria o DNA da bactéria, tá? Vou tentar circular aqui. Ó, o DNA da bactéria, vocês estão vendo que ele está espalhado dentro da célula. Ele não está fechadinho dentro do núcleo. Lembra do vídeo da aula passada? Eu mostrei isso. Então, aqui, ó, significa que ela é procarionte. E ela tem uma única célula. Isso aqui, ó, é uma célula e é uma bactéria, tá bom? Então, aqui seria a bactéria isolada. E aqui, nessa próxima imagem, nós temos as colônias. São várias bactérias juntas. Estão vendo aqui, ó? Então, temos aqui vários agrupamentos de bactérias. Isso aqui a gente chama de colônia. Na próxima imagem, eu tenho aqui alguns exemplos também de formas de bactérias. Elas podem ter a forma arredondada, elas podem ter uma forma de bastão, elas podem ter uma forma mais assim, em forma de S, tá? Então, são as formas das bactérias, tá bom? É só mesmo para vocês terem conhecimento. Isso não é cobrado a princípio, mas é mais para vocês terem conhecimento, tá? Então, a gente chama essas arredondadinhas de cocos, essas em forma de bastão de bacilos. Essas aqui, ó, a gente chama de vibrião, tá bom? E essas aqui, em forma de S, a gente chama de espirilos, tá joia? No livro de vocês também tem esses nomes, tá certo? Deem uma olhadinha também. Sobre as características, né, das bactérias. A primeira delas aí é a nutrição. Elas podem obter o seu alimento de diversas formas, podendo ser, aqui ó, autótrafas. Lembram o que é autótrafas? Auto vem de automático, trofas, alimentação. Produzem seu próprio alimento, porque algumas bactérias conseguem fazer fotossíntese. São as cianobactérias, elas fazem fotossíntese, tá bom?
ou quimiossíntese, que é como se fosse a fotossíntese. A fotossíntese, ela transforma luz em energia química. Aqui na quimiossíntese, ela transforma os próprios elementos químicos em energia, tá bom? Mas a maioria das bactérias são heterótrofas. O que é isso? Não produzem seu próprio alimento. Então, a gente tem bactérias autótrofas, mas a grande maioria são heterótrofas. Nós temos bactérias que são saprofágicas. O que é isso? São aquelas bactérias que se alimentam de matéria orgânica morta, ou seja, aquelas que fazem decomposição, tá bom? Dos seres vivos que já morreram. E tem aquelas que são parasitas. As parasitas são aquelas que estão parasitando outro ser vivo. Geralmente elas causam doenças, tá? Geralmente elas são patogênicas. Respiração. As bactérias elas podem fazer a respiração aeróbica, que são aquelas que precisam do oxigênio. Precisam do oxigênio. E tem aquelas que fazem a respiração anaeróbica, ou seja, que o A de negação, não precisam do oxigênio. Tá bom? Reprodução. As bactérias elas podem se reproduzir de duas formas: sexuada e assexuada. A reprodução assexuada, ela acontece por bipartição ou divisão binária. É quando ela se duplica, tá? O material genético dela se duplica e a bactéria se divide em duas. Olha aqui, a bactéria se divide em duas. Então, se uma única bactéria se dividiu em duas, significa que uma é idêntica à outra, tá? Então, ela não precisou de nenhum parceiro para fazer essa reprodução. E existe a outra, que é de reprodução sexuada, onde ela utiliza de um parceiro para poder fazer essa reprodução. Elas fazem a troca de material genético, tá? Elas se unem por meio das membranas celulares e criam uma conexão entre uma e outra, tá bom? Essa conexão, ela serve para poder passar um pedaço do DNA de uma bactéria para outra, e aí elas trocam informações genéticas. Na próxima imagem vai mostrar direitinho. Então, aqui, é nessa aqui, que chama conjugação, tá? As bactérias se unem, que a gente tem uma bactéria e outra bactéria, são duas diferentes. Então, elas se unem e trocam aqui, material genético, viu? Que essas bolinhas aqui passaram para outra. Então, nós temos duas bactérias com materiais genéticos diferentes, tá bom? Aí depois elas se separam e a gente fica com essa bactéria que não tinha essas bolinhas. Estão vendo aqui em cima? Ela não tinha. Agora ela tem. Ela tem uma parte do material genético dessa outra bactéria. Beleza? Depois que elas fazem essa troca, aí elas se dividem ao meio, pela divisão binária mesmo. Aquela primeira que a gente falou. E aí elas se dividem ao meio, originando duas bactérias iguais. Só que essas bactérias já foram modificadas porque elas têm DNA de outras bactérias. Entenderam? Então, a divisão binária é a reprodução assexuada da bactéria. Aqui, ela simplesmente se divide ao meio, se dividiu ao meio. Uma bactéria foi se dividindo e formou duas. E a conjugação, que é a reprodução sexuada, precisam de duas bactérias diferentes para trocarem material genético e depois elas se dividem ao meio. Tá bom? O que são bactérias decompositoras? São aquelas que, juntamente com fungos, fazem um papel de decomposição, né? Elas têm uma grande importância no ciclo da vida. Lembra lá no 6º ano, quando a gente viu cadeias alimentares, que os decompositores são bactérias e fungos? Então, as bactérias decompositoras são essas saprofágicas que eu falei no início dessa aula, tá? São aquelas que fazem a decomposição, da matéria orgânica, tá? Então, morreu um ser vivo, a bactéria e os fungos fazem decomposição desse ser vivo que está morto, tá bom? E tem as bactérias fermentadoras. Elas são muito utilizadas na fabricação de iogurtes, de queijo, tá? Que precisa da fermentação. O que é isso? Elas fazem um processo por meio do qual transformam moléculas orgânicas em energia, sem precisar do oxigênio. Então, as fermentadoras, elas são o quê?
Anaeróbias. Lembra que eu falei lá? Anaeróbias. O que é anaeróbias mesmo? Recapitulando, anaeróbicas são aquelas bactérias que não precisam de oxigênio na sua respiração. Então, ó, as fermentadoras, elas não precisam, são bactérias que ficam ali dentro do material, do produto, fazendo essa fermentação, tá? Os lactobacilos vivos, por exemplo, os lactobacilos que estão presentes lá no Yakult, são bactérias, são lactobacilos, né? Lactobacilos são bactérias do tipo bacilo, e eles estão vivos ali dentro. E como é que eles respiram se eles estão dentro do iogurte? Eles respiram fazendo a fermentação, eles não precisam de oxigênio para poder fazer a sua respiração. É feita através da fermentação, tá bom? E a fermentação é um processo muito bom para a gente, porque a gente utiliza muitos produtos feitos pela fermentação. Temos também as bactérias nitrificantes. As nitrificantes, elas se associam com raízes de plantas. São plantas leguminosas, como, por exemplo, feijão, ervilha. E a partir do momento que elas se associam com essas plantas, elas conseguem absorver o nitrogênio do ar ou o nitrogênio que está dissolvido na água ali no solo. E aí ela fornece para a planta em forma de compostos nitrogenados, que ela transforma esse nitrogênio em amônia, em nitritos, em nitratos e fornece para a planta isso. Aí a planta absorve tudo isso ali do solo juntamente com a água. E aí, a planta, depois que absorveu, o que acontece na planta? Esses compostos são utilizados para produzir proteínas na planta. Aí, faz bem para a planta, porque a planta se torna mais forte. E aí, a partir do momento que a gente come essa planta, esses compostos são passados para a gente. Entenderam a importância dessas bactérias? Porque os nossos organismos não conseguem fazer isso, produzir amônia, nitrito, nitrato. Então, as bactérias produzem, as plantas absorvem, e a gente, comendo a planta, a gente adquire esses compostos, tá? Então, elas são importantes também. E, para finalizar, as bactérias patogênicas. As patogênicas, patogenia significa doença. Então, patogênica são as bactérias que parasitam o corpo dos seres vivos, causando doenças. Lembra que eu falei no início dessa aula? Então, as bactérias parasitas, elas geralmente são patogênicas. Então, parasitas patogênicas, não fica difícil de guardar, tá? Então, elas causam doenças, tá bom? Porque elas precisam estar dentro do corpo de um ser vivo para sobreviver. E aí, como elas estão lá, geralmente elas causam doenças, tá bom? E para finalizar, nós temos as cianobactérias, que são... Lembra lá no início da aula que eu falei que o reino Monera é composto pelas bactérias e cianobactérias? Então, as cianobactérias, elas também são chamadas de algas azuis, tá? Esse nome, algas azuis, é um nome antigo. Hoje em dia, a gente chama de cianobactérias, tá? Mas vocês podem encontrar ainda em alguns lugares algas azuis. Então, é a mesma coisa, tá? E elas têm esse nome porque elas têm um aspecto verde azulado, como vocês podem ver aqui na imagem, meio fluorescente. Tá? Elas são encontradas na superfície dos mares, dos oceanos, dos rios e dos lagos. Uma coisa muito importante, cuidado, o nome algas azuis, ele foi parado, né, parou de ser utilizado justamente para que não faça confusão com as outras algas, que é o conteúdo do próximo vídeo, tá? Então, as outras algas são de outro reino. Então, no reino Monera, nós temos as cianobactérias ou algas azuis. No reino protista, nós temos as outras algas. Tá joia? E uma característica que eu também já disse isso no início desse vídeo é que ela tem clorofila, então ela pode fazer fotossíntese. O que significa que as cianobactérias são autótrofas. Tá joia? Produzem seu próprio alimento. E é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo. Relembrando aqui, esse aí é a parte 1 do módulo 4, que vai da página 23 até a página 26. Deem uma lidinha no livro de vocês,
Assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias, façam os exercícios e eu espero que vocês consigam absorver o conteúdo, tá joia? Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima videoaula com a parte 2 do módulo 4. Um beijão!